Aboyo! Olá, queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube Casa da Boa Sorte. Sou o Babai Lessiriel Odeleza Arcel e estou aqui hoje para poder interagir com vocês, como eu prometi recentemente aqui, para compartilhar informações a respeito de algo que é fundamental. Esse vídeo ele é destinado aos devotos da religião tradicional iorubá, mas os meus colegas sacerdotes também podem assistir, os adeptos da Umbanda, do Candomblé e de todas as outras religiões que cultuam orixá, ou você que não segue nenhuma tradição religiosa, mas que é um simpatizante da cultura iorubá, do culto de orixá, fique comigo aqui do princípio ao fim, porque de fato esse vídeo vai te ajudar a compreender ainda mais a respeito da tradição religiosa que envolve o culto de orixá. É muito importante deixar claro que aqui no vídeo eu vou tentar falar de uma forma didática para que você, que muitas vezes não tem a compreensão do nosso culto, possa ter um entendimento. E isso vai ajudar você, que muitas vezes possa ter uma compreensão, porém um pouquinho distorcida da realidade. E dessa forma conseguir ter um olhar mais verdadeiro a respeito da finalidade do culto de orixá. O tema do vídeo de hoje é como cultuar. Fique comigo do princípio ao fim que você vai conseguir compreender as respostas para essa pergunta no decorrer do nosso vídeo. O que me motivou a fazer esse vídeo foi um motivo simples. Esse ano eu vou completar 10 anos de templo aberto aqui no Brasil. E nesses 10 anos eu atendi uma quantidade muito grande de pessoas. Pessoas que vieram do Candomblé, da Umbanda, pessoas que vieram de outros templos da religião tradicional iorubá, pessoas que não eram do culto de orixá. Atendi sacerdotes de outras tradições religiosas, atendi seguidores que praticavam outra religião, mas que vieram em busca de uma orientação para os seus problemas e, através do ritual, adquirir soluções para aquilo que estavam vivendo de negativo, enfim. E ao longo desse período, desses 10 anos, eu observei algo que diverge muito a forma como muitos aqui no Brasil enxergam o culto de como os iorubás enxergam o culto. E por mais que nós sejamos brasileiros, o orixá ele tem uma origem, que é o povo iorubá. E é importante que nós tenhamos compreensão de como é que os iorubás praticam o culto e com qual finalidade, para que a gente não venha a distorcer essa cultura e essa tradição e exigir dela o que muitas vezes ela não pode fazer por nós, ou muitas vezes acabar fazendo com que essa tradição seja praticada por nós de uma forma inadequada. Bom, dito isso tudo, vamos ao que interessa. Uma vez, eu vou citar aqui um caso verídico para que eu possa, depois disso, interagir com vocês e falar sobre o tema da live. Uma vez, eu consultando por uma consulente, isso foi em 2016 ou 2017, a consulente virou para mim, era uma senhora, né? Para mim na época era mais velha do que eu, virou para mim e falou o seguinte: ela veio do Candomblé, ela não era uma mãe de santo, ela tinha se iniciado no Candomblé e eu não me lembro se tinha dado ou não a obrigação de 7 anos. Mas ela virou assim para mim, ela se cuidava comigo como consulente e estava deixando o Candomblé para ingressar na religião tradicional iorubá. E no momento de uma consulta, ela virou para mim e falou: poxa, mas toda vez que joga, tem que fazer ebó? E aí eu procurei naquele dia respirar fundo e tentar explicar para ela. E isso me marcou. E eu percebi que, como ela, muitas pessoas têm uma certa dificuldade de compreender o porquê que consulta o oráculo e por qual motivo, toda vez que nós consultamos, existe a necessidade de fazer um ebó. É importante você que está me assistindo entender o seguinte: na religião tradicional iorubá, nós temos vários oráculos.
Os 3 mais conhecidos, no culto dos orixás que usam os 16 búzios, nós usamos o Orixá Dida, que é conhecido como Erendilogun, que é o jogo de 16 búzios. Esse oráculo, ele configura Odu. Toda vez que nós puxamos um Odu, nós precisamos averiguar no jogo de búzios se aquele Odu está trazendo informações mais positivas ou mais negativas. E quais são essas orientações? Se é positivo, qual positivo? Se é negativo, qual negativo? E quando averiguamos isso, precisamos averiguar qual ou quais rituais devem ser realizados para que aquela bênção se manifeste ou para que aquela negatividade seja neutralizada. Isso é o que nós chamamos de Eboriru e também Etutu ou Orixá Bibó, quando nós temos que alimentar algum ou alguns orixás. Quando é configurado um aspecto negativo, aí também deveremos realizar o ritual com a finalidade de neutralizar aquela negatividade. No jogo de 16 búzios, nós temos o Eboriru. Na religião tradicional Urubá, todo e qualquer sacerdote que foi treinado de fato no culto de orixá, além de saber consultar o Erendilogun, ele tem que saber recitar os versos do Odu para, inclusive, na consulta, realizar a interpretação correta e adequada, como também no Ebó, realizar o Eboriru com excelência, trabalhando o Odu que surgiu na consulta e outros Odu mensageiros. É imprescindível. O jogo de 16 búzios não é um oráculo de palavras-chave e orixás relacionados ao Odu. Ele é um oráculo amplo, aonde inclusive no Ebó nós precisamos ter um conhecimento profundo para realizar o Ebó de uma forma adequada e dessa maneira conseguir atingir o potencial para auxiliar o consulente que está ali vindo buscar orientação. No Iquim e no Apelé-Ifá, que são oráculos restritos do orixá Orunmilá, nós também, quando é configurado o Odu, precisamos averiguar se aquele Odu ele está trazendo mais orientações positivas ou negativas e, consequentemente, positivo ou negativo, qual ritual nós deveremos realizar para que aquela bênção se manifeste ou para que aquela negatividade seja neutralizada. E da mesma forma, o Eboriru, como outros rituais complementares, deverão ser realizados dentro do Odu que surgiu na consulta e dentro daquilo que o Ifá, através da comunicação do Babalaú com os Ibo, que são os instrumentos de confirmação, vão instruir para a realização do ritual. O que eu quero dizer com isso? Primeira resposta do nosso vídeo hoje. Sim, toda vez que nós consultamos o jogo de 16 búzios, ou Iquim ou Apelé-Ifá, nós teremos um ebó para fazer, mesmo que o jogo venha com mais avisos positivos. É fundamental que as pessoas compreendam que quando nós consultamos um oráculo e ali é configurado um Odu, independente do que aquele Odu está manifestando dentro do Iê, que é o positivo, ou do Ossoabu, que é o negativo, nós precisamos entender que no Odu existem versos que trazem tanto coisas boas como coisas negativas, alertas, orientações, recomendações de cuidado. E nós sempre precisaremos fazer sacrifício para conseguir neutralizar o que é ruim e fazer se manifestar o que é bom. Porque a vida na Terra ela é feita de bons e de maus momentos. E a finalidade da consulta não é muitas vezes nos blindarmos dos momentos ruins, e sim nos prepararmos para enfrentá-los e superarmos os mesmos sem grandes dificuldades e com mais sabedoria. Além disso, do ebó, o oráculo ele sempre vai trazer recomendações comportamentais e o que nós chamamos de euó, que são os tabus, com a finalidade de preservar a nossa energia vital. O culto de orixá, ele é um culto de perguntas, respostas e sacrifícios. Essa é a essência do culto na religião tradicional Urubá. E nós que praticamos o culto aqui no Brasil, precisamos compreender que essa é a essência do culto. Não dá para modificar. Por que o título do vídeo é Como Cultuar?
porque infelizmente no Brasil as pessoas criaram a ideia e o costume errado sobre o culto. Elas sempre olham apenas para um ritual. Tem gente que acredita que cultuar orixá é só consultar e fazer ebó. Não é só isso. Tem gente que acredita que cultuar orixá é só fazer iniciação. Não é só isso. Tem gente que acredita que cultuar orixá é só fazer ritual anual. Também não é só isso. Tem gente que acredita que cultuar orixá é só fazer o autocuidado, cuidar do seu assentamento, fazendo o seu ossé, fazendo suas orações diárias. Não é só isso. E tem quem acredite que cultuar orixá é apenas ficar tendo possessão, participando de festas ou de celebrações. Também não é só isso. Como é cultuar orixá? O culto ao orixá envolve isso tudo e mais um pouco. Envolve consulta, ebó, processo iniciático, cuidado diário, cuidado anual, com o suporte da sua família espiritual. Envolve envolvimento coletivo nas atividades coletivas da instituição, onde você optou em cultuar a espiritualidade dentro da religião tradicional urubá. O culto ele não se limita à incorporação, até porque para nós a incorporação ela é um fenômeno que pode ou não ocorrer. Ela não é a causa do nosso culto, ela é uma consequência que pode ou não acontecer, mas ela não é o que motiva o nosso culto. Então é importante você que está me assistindo compreender o seguinte: todos os rituais dentro do culto de orixá são importantes e eu não posso fazer muito um e deixar de fazer outro. Por um exemplo, na terra iorubá, os babalaú eles têm o costume de fazer, além dos seus ossé-ifá, a cada 5 dias, a cada 17 dias fazer uma cerimônia que nós chamamos de Itadogum, que é uma consulta com a realização de sacrifícios, com a finalidade de nos preparar melhor para aquele ciclo. Por um exemplo, aqui no Brasil, como fica dispendioso fazer a cada 17 dias, porque aqui os valores, tanto da mão de obra como do material, sem dúvida, são mais altos, existem famílias que recomendam aos seus discípulos a fazerem isso uma vez por mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, que é o que eu recomendo para a maioria das pessoas que eu cuido espiritualmente, porque dessa forma não fica tão dispendioso e a pessoa consegue se preparar para cada semestre de uma forma adequada. Obviamente que se nesse período ocorrer algo fantástico, emergencial, que necessite de uma consulta em ebó, não há problema de ser feito. Mas a pessoa que procura ter esse cuidado semestral, ela consegue se preparar muito bem para esse ciclo e dessa forma lidar com as situações. Particularmente, quando eu digo isso, eu falo com que finalidade? Nós não podemos acreditar que cada vez que nós consultamos o ebó, a cada 6 meses, ou igual a algumas pessoas, uma vez por ano, e ele traz o ebó e os rituais, nós não podemos pensar, mas toda vez tem algo a fazer? Por quê? É como diz um provérbio iorubá que eu gosto muito e que eu constantemente compartilho ele aqui na internet. O sacrifício não é algo a lamentar, o sacrifício é algo para celebrar. Cada vez que eu consulto o oráculo e Ifá me mostra, ou o orixá, algo negativo vindo e me dá caminhos para neutralizar aquela negatividade, eu preciso celebrar, agradecer ao Olodumare e ao orixá. Cada vez que Ifá ou orixá me mostra no oráculo algo bom vindo para a minha vida e me dá a possibilidade de não deixar escapar, eu preciso agradecer ao Olodumare e ao orixá e fazer sacrifícios para segurar aquela bênção. Porque o sacrifício ele é a possibilidade de me livrar de algo ruim ou fazer com que algo bom se manifeste. Ele não é barganha, ele é uma forma de eu revitalizar a minha essência, a minha energia vital com a força do próprio Deus, dos orixás, dos ancestrais e do nosso grupo espiritual, do nosso Ori e do nosso Eledá. Dessa forma, nós que somos devotos de orixá, precisamos ter o entendimento e a compreensão do que é cultuar orixá. Cultuar orixá não é somente usar um fio de conta, uma pulseira, uma roupa ou participar de eventos. Cultuar orixá é a disciplina diária
de você assumir todas as responsabilidades que você tem como sagrado, tanto no sentido individual como no sentido coletivo. Cultuar orixá é algo muito profundo. Não se limita apenas a fazer uma de todas essas coisas que eu coloquei aqui no vídeo. A consulta e o ebó é algo fundamental, haja vista que qualquer ritual realizado na religião tradicional urubá tem uma consulta para instruir, inclusive festival. Você sabia que muitas vezes o oráculo ele pode orientar a não ocorrer um festival? Ele pode orientar a mudança de data de uma festividade? Ou ele pode orientar que naquele festival não tenha toque de atabaque? Pode, porque todo festival tem uma consulta que antecede o mesmo para que ele possa ocorrer de uma forma positiva e construtiva, que fortaleça a egrégora que está envolvida no mesmo. Não basta chegar no local, realizar um ritual, virar as costas e ir embora. Tem todo um preparo, antes, durante e depois. Porque o oráculo ele é fundamental, ele é o nosso contato direto com o orixá. Ele é o nosso celular, onde a gente liga para o orixá e consegue ouvir o que o orixá quer. Sabe por que é importante consultar e fazer ebó? Você que está me assistindo todo dia reza. Todo dia você pede algo para o Olodumare e para os orixás. Quando você consulta e faz ebó, você está tendo a preocupação de ouvir o retorno da sua reza, de ouvir aquilo que o orixá tem para lhe responder das suas orações, os direcionamentos e também ouvir do orixá o que ele quer de você. Ou seja, nós pedimos muito para Deus e para o orixá. O que nós fazemos para o orixá, para o Olodumare? É importante deixar claro que para o próprio Olodumare nós não fazemos sacrifícios diretamente. Mas você sabia que todo ebó que você faz de forma indireta é um sacrifício para o Olodumare, tendo os orixás como intermediários nessa comunicação? Pois é, fique sabendo disso agora. Então você que está me assistindo, quando você for realizar os seus rituais, faça ele com boa vontade. Quando você for realizar a sua consulta, faça entendendo o quanto é mágico esse momento, onde você tem a possibilidade de ouvir do seu orixá aquilo que ele tem a te trazer de instrução e aquilo que ele tem a te falar. Eu preciso que você faça isso para que determinada situação positiva possa ocorrer ou negativa possa ser neutralizada. É algo mágico, não é algo para te entristecer, não é algo para você achar ruim. Quando você estiver em um ritual, faça com amor, faça com alegria, envolvimento. Lembrando o que eu falei hoje, o sacrifício é algo a celebrar, não é algo a alimentar, não é algo para se lamentar. Por isso que nós temos o toque, a dança, a celebração, porque nós estamos celebrando a possibilidade de estarmos ali, louvando o orixá e a nossa ancestralidade para nos livrarmos de algo negativo ou atrair algo positivo em nossas vidas. E isso deve ser celebrado. Por isso, você que me acompanhou do princípio ao fim, entenda, cultuar o orixá exige responsabilidade, seriedade, comprometimento, envolvimento. Não basta a gente ser devoto pela metade. Uma vez eu ouvi de um sacerdote urubá que eu julgo muito sábio a seguinte expressão: no culto de orixá não existe meio termo. Ou nós entregamos a comida para o orixá quente, pegando fogo, dependendo do orixá, obviamente, ou a gente espera esfriar. Nós não entregamos comida morna para o orixá. É o que isso quer dizer? Não dá para eu ser meio devoto. Ou eu sou, ou eu não sou devoto. Então, que cada um que assistiu esse vídeo possa refletir e cada vez mais se aprimorar. Tá bom? Meus queridos, era isso que eu queria dizer aqui para cada um de vocês. Eu agradeço muito todo o carinho e todo o respeito que vocês têm para com o meu trabalho. Está no finalzinho do vídeo, mas antes de encerrar, eu venho pedir para você que está me assistindo. Lembra, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você já é inscrito, ative as notificações. Se você já é inscrito e ativou as notificações, lembra de deixar o seu like e, além disso, de compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais, enviando para os seus amigos no WhatsApp pelo link original, nos ajudando a fazer com que as informações que aqui foram disponibilizadas com tanto carinho possam chegar ao maior número possível de pessoas. Eu agradeço muito
a cada um de vocês, pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Nos vemos em breve. Um grande abraço. Iriu. Tchau, tchau.